Quanto mais você tenta dar conta de tudo, mais sente que está perdendo o controle da própria vida. Quanto mais se esforça para ser forte, disponível, compreensivo, mais cansado você fica por dentro. E talvez você ainda não tenha percebido, mas isso não é falta de capacidade, nem azar, nem excesso de responsabilidades. É abandono interno. É você deixando de se ouvir, dia após dia, enquanto tenta manter tudo funcionando do lado de fora. E a vida, quando percebe isso, começa a sair do lugar. Não porque ela é cruel, mas porque ela responde exatamente à forma como você se trata. Talvez hoje você esteja vivendo no automático. Acorda, cumpre tarefas, resolve problemas, responde mensagens, tenta agradar, tenta não decepcionar, tenta ser tudo o que esperam de você. E no meio disso tudo, quando foi a última vez que você parou para perguntar o que você sente de verdade? Quando foi a última vez que respeitou um limite interno sem culpa? A maioria das pessoas não perde o controle da vida de uma vez. Elas perdem aos poucos. Perdem quando dizem sim querendo dizer não. Perdem quando ignoram o cansaço. Perdem quando se anulam para manter a paz. Perdem quando fingem que está tudo bem só para não gerar conflito. E sem perceber, vão se afastando de si mesmas. No início, parece que está funcionando. Você é visto como alguém forte, responsável, confiável. Alguém que aguenta. Mas por dentro algo começa a se desorganizar. Uma ansiedade constante. Um vazio difícil de explicar. Uma sensação de estar sempre atrasado em relação à própria vida. E quanto mais isso cresce, mais você tenta controlar o externo. Controlar resultados, pessoas, situações, tempo. Só que existe uma verdade difícil de aceitar. Ninguém consegue organizar o mundo quando está em desordem por dentro. A vida não sai do controle porque você faz pouco. Ela sai do controle porque você se abandona enquanto faz demais. Existe uma confusão muito comum que nos ensinaram desde cedo. Nos disseram que ser forte é aguentar tudo, que maturidade é não reclamar, que amor é se sacrificar, que sucesso é nunca parar. E seguindo essa lógica, você aprende a se abandonar acreditando que está evoluindo. Aprende a ignorar seus sentimentos acreditando que está sendo racional. Aprende a se calar acreditando que está sendo sábio. Mas chega um ponto em que o corpo, a mente e a vida cobram esse preço. E cobram sem aviso. Através do cansaço extremo, da ansiedade, da falta de motivação, da sensação de estar perdido mesmo fazendo tudo certo. Talvez você esteja tentando mudar sua vida há tempos. Mudar hábitos, rotinas, resultados, mas nada se sustenta. Tudo começa e para. E isso não acontece porque você é fraco, mas porque está tentando construir algo novo em cima de um abandono antigo. Enquanto você continuar se deixando por último, qualquer mudança será instável. Porque o problema não é falta de disciplina, é falta de presença. Você está fisicamente presente na sua vida, mas emocionalmente ausente de si mesmo. Existe um momento silencioso em que a vida começa a desandar. Não é quando tudo quebra de vez, mas quando você deixa de se ouvir. Quando você percebe que algo te machuca, mas continua. Quando sente que algo não faz mais sentido, mas insiste. Quando seu corpo pede pausa, mas você acelera. Esse é o momento em que você começa a perder o controle. Não de fora para dentro, mas de dentro para fora. E tudo o que vem depois é consequência. Você não está cansado da vida. Você está cansado de viver desconectado de si. Está cansado de se explicar demais do se justificar, de se adaptar a lugares que não te comportam. Está cansado de competir, de provar, de sustentar uma imagem que não representa o que você sente. E o mais doloroso é que muitas vezes você acha que esse cansaço é fraqueza, mas não é. É um sinal, um aviso interno dizendo que você se afastou demais de quem você é. Enquanto você se abandona, a vida começa a ficar confusa. Relações se tornam pesadas. Decisões ficam difíceis. O futuro parece nebuloso. Pequenos problemas viram grandes fardos. E você começa a pensar que algo está errado com o mundo, com as pessoas, com o tempo. Mas a raiz está mais perto do que você imagina. Está no fato de que você se tornou um estranho para si mesmo. E ninguém consegue conduzir bem uma vida quando não sabe mais onde está dentro dela. Chega um ponto em que agradar cansa mais do que decepcionar. Em que correr cansa mais do que parar. Em que explicar cansa mais do que silenciar. E talvez esse seja o ponto em que você está agora. Um ponto em que continuar do mesmo jeito dói mais do que mudar. Um ponto em que o controle externo não funciona mais porque o interno foi deixado de lado por tempo demais. E isso não é um fracasso. É um convite.
um convite para voltar. Voltar não significa desistir da vida. Significa parar de desistir de si. Significa reconhecer que você não precisa sustentar tudo sozinho, que não precisa carregar dores que não são suas, que não precisa viver em função de expectativas alheias. A vida começa a sair do controle quando você vive para atender o que está fora e ignora o que está dentro. E ela começa a se reorganizar no momento em que você faz o caminho inverso. Existe uma força silenciosa em quem decide se respeitar. Não é uma força barulhenta, não é agressiva, não precisa provar nada. É a força de quem aprende a dizer não sem culpa, de quem entende que estar em paz é mais importante do que estar certo, de quem percebe que maturidade não é suportar tudo, mas escolher o que vale a pena sustentar. Quando você começa a se ouvir, a vida começa a responder de outra forma. As coisas não se resolvem magicamente, mas passam a fazer sentido. E isso muda tudo. Talvez você tenha passado muito tempo tentando ser quem esperavam que você fosse, tentando se encaixar, corresponder, agradar, e nesse processo deixou de ser quem você era. Mas nada está perdido, porque se abandonar não é um estado permanente, é um hábito. E hábitos podem ser interrompidos. O primeiro passo não é fazer mais, é parar de se ignorar, é prestar atenção no que você sente, é respeitar seus limites, é se tratar com a mesma consideração que você oferece ao mundo. Quando você começa a se escolher, algo curioso acontece. A vida pede menos explicações. Você fala menos e sente mais, reage menos e observa mais. E sem perceber, o caos externo começa a perder força, porque ele já não encontra um vazio tão grande dentro de você. O controle que você buscava fora começa a nascer dentro, não como rigidez, mas como clareza, não como domínio, mas como presença. Talvez você tenha aprendido que se cuidar é egoísmo, que colocar limites é dureza, que se priorizar é falha de caráter, mas isso são mentiras que sustentam o seu abandono. Cuidar de si não é se afastar do mundo, é voltar inteiro para ele, é estar presente de verdade, não apenas disponível. É viver alinhado com o que você sente, não dividido entre o que sente e o que mostra. Quanto mais você se abandona, mais a vida sai do controle. Mas quanto mais você se assume, mais ela encontra um eixo. E assumir-se não é virar outra pessoa, é parar de fugir de quem você é aceitar que você não precisa dar conta de tudo, que não precisa ser perfeito, que não precisa estar sempre bem. A vida não exige isso de você. Quem exige é você mesmo, tentando compensar um abandono antigo. Talvez agora seja o momento de parar de correr, não para desistir, mas para se encontrar, de parar de se explicar e começar a se escutar, de parar de se cobrar tanto e começar a se respeitar, porque a vida não se organiza com pressa, ela se organiza com consciência, e consciência nasce quando você decide voltar para si. Se esse vídeo fez sentido para você, escreva nos comentários: eu escolho não me abandonar. Que essa frase seja mais do que palavras, que seja um compromisso silencioso com você mesmo. Se esse conteúdo te ajudou, deixe o like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso. Aqui, todos os dias, você encontra palavras para lembrar que a sua vida não sai do controle por acaso. Ela responde à forma como você se trata. E quando você começa a se respeitar, tudo começa pouco a pouco a se reorganizar. Nos vemos no próximo vídeo.